Bom dia, amados irmãos e amigos. Hoje de manhã eu estava meditando uma coisa. As pessoas acham que nós temos o mesmo Deus, a mesma, que é a mesma coisa, tudo isso que nós temos recebido, mas na verdade não é. Não é o mesmo Deus. Balaão, por que não é o mesmo Deus, irmãos? Porque as pessoas seguem uma coisa diferente do que Deus disse para seguir. E isso faz com que não seja o mesmo Deus, não é o mesmo Deus, não é a mesma Bíblia. Veja bem, quando o irmão Brana, dentro de um rio, estava para batizar a 17ª pessoa, uma voz veio do céu e disse: assim como o João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursarão a minha segunda vida. O irmão Brana diz: o anjo me diz que a fé de rápido está nas mensagens, nesses pequenos livretinhos que nós escutamos. Ela não é uma pregação, como as pessoas fazem, né? Que os teólogos, de tanto estudar, montam chaves bíblicas ali, criam uma pregação muito bonita, muito linda, né? Não é uma pregação, isso é uma mensagem. É a mensagem que estava na Bíblia revelada para os filhos de Deus. E as denominações, elas ouviram a mensagem e o eleito saiu de lá. A denominação foi como uma casca, onde a semente saiu de dentro da casca e a semente saiu com o Espírito Santo. Então, Jesus disse para a era de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei. Então Deus está fora, Jesus, o Espírito Santo está fora da era de Laodiceia. Os dons do Espírito, ixi, estão por tudo. Todos esses grandes ministérios pentecostais, tá lá os dons do Espírito. Mas isso, os dons do Espírito não levam para o arrebatamento. Veja bem, Jesus disse: naquele dia, expulsaram os demônios, dom. Oraram pelos enfermos, dom. Falaram em novas línguas, dom. Mas apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o irmão Brana, ele foi um instrumento de Deus que veio ungido com espírito e virtude de Elias e foi o restaurador ali da doutrina apostólica. Os pentecostais, os batistas, os presbiterianos, todos esses movimentos que tem religiosos no mundo afora, eles ficaram com as suas ideias, com os seus dogmas, com a sua maneira de pensar a Bíblia. Mas através do irmão Brana não, veio a maneira de Deus pensar. O Espírito de Deus vivo, real, em nosso meio, trazendo uma mensagem viva e real, porque essa é a continuação da Bíblia. Se nós ver o livro de Atos, não encerrou ainda. Deus ainda continua escrevendo através de quem? De profetas, a palavra. E somente os profetas, a Bíblia diz que Deus venha somente a profetas antes de vir aos filhos, ao povo. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado a sua palavra aos seus servos, os profetas. Então Deus sempre, desde que o mundo é mundo, sempre Deus levantou um profeta sobre a face da terra. O primeiro profeta que teve na era da igreja foi o apóstolo Paulo. Ele foi o profeta aos gentios na era de Éfeso. E o último profeta, porque os demais irmãos foram reformadores. Lutero, John Wesley, Columba, né? Martim. Esses foram reformadores. E o último profeta veio esse dom através do nosso precioso irmão amado William Morris Brana. Ele disse: nos dias da voz do sétimo anjo, quer dizer, do sétimo mensageiro, se cumpriria todos os segredos de Deus anunciados pelos seus servos, os profetas. Deus abençoe a cada um dos irmãos, um grande shalom e uma boa semana.